E aí galera, Evil Crew. Hoje estamos acompanhando o caso de Chris Kremers e Lisanne Froome. Em 2014, duas meninas deixaram sua casa na Holanda para viajar para o Panamá. O motivo da viagem foi duplo: ensinar as crianças locais e explorar um novo país. Elas estavam em uma cidade pequena de Panamá havia um pouco mais de 2 semanas, quando levaram o cachorro da família anfitriã para um passeio perto do vulcão Baru, para nunca mais serem vistas. Pessoas desaparecem em expedições pela natureza. Caminhantes inexperientes podem facilmente ficar desorientados. Mesmo os caminhantes experientes podem cair ou tropeçar. Qualquer pessoa familiarizada com as regiões selvagens do Panamá dirá que pode ser um lugar perigoso. Mas mesmo quando a maioria dos caminhantes perdidos é encontrada, é fácil ver o que aconteceu. Seus ferimentos podem ser facilmente identificados. A busca e o resgate podem apontar onde eles deixaram a trilha. As circunstâncias de Chris Kremers e Lisanne Froome são muito mais confusas. Mesmo 7 anos depois, ainda não há respostas claras sobre o que aconteceu ou por que aconteceu. Vamos começar. Em 15 de março de 2014, Chris, de 21 anos, e Lisanne, de 22, embarcaram em avião em sua cidade natal, Amsterdã. Destino do avião: Costa Rica. Da Costa Rica, as meninas seguiram para Bocas de Toro, no Panamá, e depois tomaram um barco para a Isla Colón, onde passaram 2 semanas aprendendo um pouco de espanhol e vendo os pontos turísticos. Era o início de seu ano sabático, para o qual vinha planejando e economizando há mais de 1 ano. Embora tivessem frequentado a mesma universidade, elas se conheceram enquanto trabalhavam em um restaurante em Amersfoort. Como elas se tornaram amigas, Chris convenceu a Lisanne a se mudar para a mesma residência estudantil. Seu ano sabático se aproximava e Chris, tendo viajado para a América do Sul anteriormente com sua família, sugeriu que experimentassem o Panamá. Não só haveria oportunidades para fazer mochila e nadar, 2 coisas que as meninas gostavam de fazer, elas poderiam aprender espanhol e ser voluntárias em escolas locais. Seus amigos e familiares tinham doado dinheiro para brinquedos e provisões que Chris e Lisanne planejavam levar para as crianças do Panamá. Elas tinham programado começar o voluntariado em uma escola no dia 1º de abril. Então chegaram no seu destino final, uma cidade no oeste de Panamá, no dia 29 de março. Embora elas tivessem recebido um e-mail no dia 26 confirmando que deveriam começar a trabalhar na segunda-feira seguinte, a equipe da escola onde elas planejaram ser voluntárias disse-lhes que não poderiam acomodá-las naquela semana e que teriam que tentar novamente na semana seguinte. Elas ficaram devastadas. Mesmo que seus planos tivessem sido adiados apenas 1 semana, as 2 garotas pareciam receber a notícia da demora de mau jeito. Quando elas estavam saindo da escola com seus planos frustrados, Lisanne mandou uma mensagem para seus pais: "Estou realmente muito decepcionada." Tendo sido rejeitadas da escola, elas seguiram para um subúrbio dessa cidade, onde se encontraram com sua família anfitriã. A anfitriã foi Marianne Guerra, que frequentemente recebia estudantes internacionais em uma casa adjacente com entrada própria. Poucos dias depois, quando as meninas desapareceram, ela disse à mídia que as meninas pareciam espertas, tímidas e inquietas. Ela relatou que, embora tivessem um espanhol limitado, elas conseguiram comunicar que seus planos haviam mudado e teriam mais 1 semana de folga antes de começarem a trabalhar. Elas haviam perguntado a Marianne quais atrações e atividades ela recomendava, mas acabaram recorrendo à ajuda da escola de espanhol que frequentavam. Juntas, elas organizaram alguns dias de passeios, caminhadas e diversão. Em 1º de abril, terça-feira da semana seguinte, entretanto, elas já haviam escalado o vulcão perto da cidade e feito um tour por uma plantação de café próxima, e estavam ficando sem coisas novas e emocionantes para fazer.
Elas passaram a maior parte da manhã de terça-feira tentando decidir o que fazer. Eventualmente, elas decidiram caminhar para a trilha da pianista, um caminho popular frequentado por passeadores de cães. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco confusas. Postagens no Facebook da manhã de 1º de abril, tanto de Lisanne quanto de Chris, afirmam que planejavam caminhar pela cidade naquele dia. No entanto, Chris mandou uma mensagem para o namorado na terça-feira, dizendo que elas estavam planejando fazer uma caminhada. Essa pequena inconsistência é facilmente explicada. Seus planos mudaram. Um motorista de táxi disse que deixou as garotas no início da trilha algum tempo depois da 1h30. No entanto, as fotos nos telefones de ambos indicavam que, provavelmente, haviam começado a caminhada por volta das 11 da manhã. Novamente, talvez seja fácil de explicar. O taxista simplesmente estava errado. Nas fotos em seus celulares, as meninas estão vestidas para uma caminhada curta, com tops e shorts. Ambos carregam mochilas. Mas quando essas mochilas foram recuperadas semanas depois, descobriram que continham apenas uma garrafa d'água, alguns lanches, um único passaporte, seus telefones e uma câmera digital. Elas claramente não planejavam ficar fora por mais de algumas horas. Quando as meninas não voltaram para casa naquela noite, a família anfitriã ficou preocupada. Marianne relatou que eles procuraram a Chris e a Lisanne na cidade, mas decidiram dar-lhes o benefício da dúvida. Elas eram jovens, talvez elas só estivessem se divertindo até tarde. O alarme não foi dado até o 2 de abril, quando elas não compareceram para um encontro com o guia turístico. O guia turístico contatou a família anfitriã, que confirmou que as meninas pareceram nunca ter voltado para casa na noite anterior. O guia então procurou a escola de espanhol e foi a escola que finalmente contatou os pais de Lisanne e Chris e a polícia. A busca pelas alunas desaparecidas só começou no dia 3 de abril. Em 6 de abril, não havia sinal de nenhuma das meninas. Seus pais alistaram detetives na Holanda e juntos voaram para o Panamá. Apesar de uma recompensa de $30 mil e uma busca de 10 dias, levaria meses antes de qualquer sinal das meninas fosse visto novamente. Elas simplesmente desapareceram sem deixar vestígios em um país estrangeiro. Seus pais estavam desesperançados. Elas simplesmente teriam se perdido? Elas teriam encontrado um animal perigoso? O mais assustador de tudo, elas teriam encontrado uma pessoa perigosa. 10 semanas depois de iniciarem sua caminhada malfadada, uma mulher local apareceu na delegacia da cidade com relatos de uma misteriosa mochila azul. Ela disse que a encontrou na margem de um rio perto de Alto Romero. Ficava quase 5 milhas da trilha do pianista e a mais de 16 de onde estavam hospedados na cidade. Foi rapidamente identificada como uma mochila de Lisanne. A mulher havia estado naquele mesmo local, perto do rio, apenas um dia antes e não tinha visto a mochila, levando os investigadores a acreditarem que ela havia sido trazida pelo rio na noite anterior. No entanto, quando eles chegaram ao local e realmente olharam para a mochila, eles descobriram que ela e seu conteúdo estavam secos, apesar do fato de ter chovido intensamente por semanas e da suposição de que ela havia sido carregada tão longe desde a última localização conhecida junto ao rio. Não só não estava molhada, também parecia nova. Isso parecia impossível, considerando que estava aparentemente extraviada na úmida floresta tropical do Panamá por mais de 70 dias. O conteúdo parecia intocado, embora os itens oferecessem poucas pistas sobre o que aconteceu. A mochila continha 2 sutiãs, 2 pares de óculos de sol, uma garrafa de água, 2 celulares, a câmera digital, um cartão de seguro médico de Chris e um passaporte de Lisanne. Havia também uma pequena quantia de dinheiro, porque eles se preocuparam em trazer o passaporte de uma pessoa e o cartão de seguro de uma pessoa, e porque seus sutiãs estavam cuidadosamente dobrados no topo da mochila.
O que a mochila não continha era igual de confuso. Eles tinham uma bússola, um banco de energia solar e uma faca. Nenhum desses itens conseguiu entrar nas mochilas da garota. A polícia também notou que também não parecia haver uma chave. Certamente, elas deveriam estar carregando a chave do quarto. Conforme os policiais ligavam os telefones e baixavam as imagens da câmera digital, começaram a perceber que uma mochila seca encontrada na margem de um rio era a peça menos confusa deste caso. As ligações para o serviço de emergência começaram logo após das 4h30. Primeiro, alguém tentou fazer uma chamada para o 112. Esta é a versão holandesa do 197. Fora da Holanda, devia ser redirecionada para os serviços de emergência locais. Lisanne e Chris não conseguiram recepção, então a chamada nunca foi conectada. Em seguida, elas tentaram ligar para o 911, que também deveria tê-las desviado para o serviço de emergência local. Novamente, a chamada não pode ser completada. Dados retirados dos telefones mostram que elas foram desligadas e permaneceram desligadas por mais de 14 horas. No dia 2 de abril, as ligações recomeçaram. A cada 2 horas, uma chamada era feita para o 112 ou o 911, usando o telefone de Chris ou Lisanne. Nenhum deles conectou, exceto para a primeira chamada naquela manhã, feita pouco antes das 7 horas. O sol estava chegando ao topo das montanhas quando elas se conectaram ao 122 por um momento, antes de que a ligação caísse e elas desligassem o telefone novamente. Quando o telefone de Chris foi usado para ligar para o 112 novamente às 8h14, quem estava discando o número tirou uma captura de tela. Os investigadores acreditam que foi um acidente, causado por alguém com as mãos trêmulas e em pânico tentando discar o número. Os telefones foram desligados novamente, desta vez por mais de 19 horas. No terceiro dia, eles entraram em operação novamente, seguindo o mesmo padrão de tentar ligar para pedir ajuda a cada 1 ou 2 horas. Não houve tentativas bem-sucedidas de ligar para o 112 ou o 911, além da ligação matinal do segundo dia. No total, eles fizeram cerca de 80 ligações. No quarto dia, as ligações são menores e mais espaçadas. No dia 5, o telefone de Lisanne morreu. O telefone de Chris, no entanto, continuou ligado e desligado até 11 de abril. Embora a mineração de dados mostra que sua bateria estava em 50% quando elas deixaram a cidade. Entre 7 e 10 de abril, o telefone de Chris ficou completamente escuro. Ele incendeu novamente às 10h51 do dia 11 de abril e foi desligado novamente às 11h51. Nunca mais foi ligado. É difícil saber qual das garotas estava fazendo essas ligações, se na verdade era alguma delas. Houve um detalhe, no entanto, que fez o sangue do investigador gelar. O telefone de Lisanne morreu no dia 5. Da próxima vez que um telefone foi usado, era claro, o telefone de Chris. No entanto, quem estava tentando usar o telefone de Chris não sabia o PIN. Até o 5 de abril, quem estava usando o telefone de Chris sabia o código correto e o inseria sempre que o telefone era ligado, usado para tentar alcançar os serviços de emergência. De repente, em 6 de abril, houve várias tentativas de inserir um código incorreto. Um código correto nunca mais seria digitado, até que o telefone fosse desligado para sempre em 11 de abril, apesar de os códigos errados terem sido digitados dezenas de vezes nos dias intermediários. Mesmo em 2014, todos os smartphones tinham uma função que permite que alguém faça uma chamada de emergência, mesmo que não saiba o PIN do telefone. Se tivesse sido apenas Lisanne tentando desesperadamente pedir ajuda, embora Chris já tivesse expirado, ela não teria precisado desbloquear o telefone para fazer isso. Alguém estava desesperado para desbloquear o telefone de Chris. Os investigadores concluíram que era improvável que fosse Lisanne.
Os registros de chamadas não foram os únicos dados que os investigadores coletaram com a tecnologia da mochila. Quando ligaram a câmera digital Canon SX270HS, eles encontraram uma série de 133 fotos tiradas a partir do 1º de abril. O primeiro conjunto de fotos é totalmente inócuo. São fotos extremamente típicas para um par de jovens adultos. Lizane posando no topo da caminhada, Chris posando no topo da caminhada. Há uma série de selfies. Elas tiram algumas fotos de cachoeiras e outras paisagens particularmente bonitas ao longo do caminho. Por ser uma câmera digital, todas as fotos tiradas são cuidadosamente etiquetadas e com data e hora. Todas essas fotos de duas garotas sorridentes são tiradas antes das 3h30. Parece que elas não deram meia volta e desceram a trilha quando terminaram de tirar fotos. Embora seja isso que as placas na trilha e os guias online recomendem. Em vez disso, elas seguiram em frente, depois de ler que havia algumas cachoeiras perto. A última foto tirada em 1º de abril, antes das 14 horas, é de Chris em uma pequena ravina, cercada por pedras cobertas de musgo e vegetação densa. O que se segue é uma série de fotos que se tornam mais misteriosas quanto mais os investigadores avançam no rolo de câmera. Primeiro, há uma foto de Chris tirada de costas a uma distância considerável. Ela está olhando para trás, para quem está com a câmera, e seu rosto parece preocupado. Existem algumas fotos semelhantes de Chris, nada parece particularmente errado, mas em comparação com os grandes sorrisos capturados no início do dia, ela parece séria. Sua expressão parece tensa, suas poses estranhas. No meio dessas fotos há evidências de que uma ou mais fotos foram excluídas da câmera. Nenhuma das outras fotos que as meninas tiraram com esta câmera durante a viagem foi excluída. Isso pode não parecer tão estranho, mas à luz do que a polícia descobriu em seguida, indica que havia algo muito errado. Depois das 14 horas do dia 1º de abril, parece que ninguém usou a câmera por 7 dias. De repente, no dia 8 de abril, a câmera foi ligada novamente e alguém tirou mais de 90 fotos ao longo de 3 horas. Essas horas eram as 1 da manhã e as 4 da manhã. Há algo assustador nessas fotos. Nenhum deles parece ser de algo específico. Era como se, atordoado, alguém estivesse tirando fotos da escuridão. Talvez eles estivessem tentando capturar a imagem de algo os perseguindo. Talvez eles estivessem simplesmente tentando usar o flash como uma luz. Nenhuma teoria explica completamente este conjunto de fotos. Nas fotos você pode ver a selva, um caminho de terra ou pedras iluminadas pelo flash da câmera. Alguns podem ser uma tentativa de iluminar um caminho, embora pareça improvável. Um flash de câmera na escuridão total provavelmente cegaria alguém, em vez de ajudá-lo a ver. Outras imagens são muito mais difíceis de analisar. Alguns parecem ser fotos do céu, ou de uma planta saindo de uma rocha. Uma imagem particularmente perturbadora parece ser apenas a parte de trás da cabeça de Chris, com apenas uma pitada de sangue em seu cabelo. Várias das fotos parecem ter orbes de luz e outros artefatos de luz. Nenhuma delas parece ter sido tirada durante o movimento. Quase todas têm uma perspectiva desorientada. É impossível dizer se a pessoa que está tirando estava de pé ou sentada, muito menos em que direção apontava a câmera. Mesmo aqueles que conhecem a trilha e os arredores têm dificuldade em localizar áreas onde as meninas, ou quem quer que estivesse com a câmera, possam ter tirado essas fotos. Fotos tiradas à noite são naturalmente perturbadoras. Mas os ângulos estranhos e o terreno irreconhecível tornam essas fotos especialmente preocupantes.
Depois que a mochila foi encontrada, os moradores locais conseguiram localizar rapidamente um conjunto de restos mortais. Em 19 de junho de 2014, tudo o que jamais seria encontrado de Chris Kremers e Lisanne Froon estava localizado ao longo do mesmo rio onde a mochila de Lisanne foi encontrada. No total, seriam recuperados 33 ossos, além de um short jeans e um sapato de cada uma das alunas. A descoberta mais assustadora foi o pé esquerdo de Lisanne. Foi descoberto ainda dentro da sua bota, os cadarços de bota ainda apertados. Os investigadores observaram que o corte que decepeu o tornozelo da perna era limpo. Por causa de falta de sangue, era possível que tivesse acontecido depois que Lisanne já estivesse morta. Perto do sapato, um pedaço de pele de Lisanne foi encontrado enrolado em uma bola. A outra descoberta notável foi a metade de um osso pélvico, seria identificado como o osso pélvico de Chris. Enquanto todos os ossos de Chris parecem ter sido limpos e branqueados pelo sol quente, os restos de Lisanne mostraram menos descomposição. Quero que vocês saibam que gosto muito de vocês. Nenhum dos restos mortais forneceu muitas informações sobre o que aconteceu com a dupla, especialmente porque os próprios ossos estavam muito espalhados. A história oficial é que Chris Kremers e Lisanne Froon caíram para a morte cruzando uma ponte suspensa durante a caminhada. Uma ponte suspensa é uma ponte frágil feita de 3 fios que, reconhecidamente, parece muito fácil de cair. Mas não há evidências de que as meninas chegaram a esta parte perigosa da trilha. Os investigadores desde então modificaram esta história, alegando que talvez Chris tivesse caído, seja da ponte ou enquanto tentava escalar a parede do barranco, capturado em suas fotos. Isso teria acontecido no meio da tarde do dia 1º de abril. Chris aguentou até 5 ou 6 de abril, as duas garotas pedindo ajuda sem sucesso. Chris faleceu ou entrou em coma. No dia 8, Lisanne estava desorientada e desesperada. Restavam apenas algumas horas de bateria no telefone de Chris. Ela não sabia o código. Tudo o que ela podia fazer era tirar uma foto de Chris, morta ou agonizante, e da área ao redor, na esperança de ser capaz de conduzir a busca e o resgate de volta ao seu corpo, e caminhar até conseguir uma melhor recepção. Foi simplesmente um acidente de caminhada, em grande parte por culpa das próprias meninas, que passaram de parte segura da trilha e entraram na selva do Panamá. Essa teoria não explica o excesso de fotos tiradas entre 1h e as 4 da manhã. Os moradores também afirmaram que é muito difícil se hospedar na área, pois há uma rede de trilhas bem sinalizadas. Muitos que conheciam as meninas também afirmam que elas nunca seriam estúpidas o suficiente para tentar cruzar a ponte suspensa por conta própria. A explicação suscita mais perguntas do que respostas. Como a mochila de Lisanne apareceu seca e perfeitamente preservada na margem de um rio, e 16 quilômetros de distância? Mais assustadoramente, quem apagou a foto da sua câmera? E quem estava tentando desbloquear o telefone de Chris implacavelmente por 5 dias? Por que eles pararam de tirar fotos por 7 dias? Por que eles não tentavam enviar mensagens de texto? Por que elas sempre tentavam ligar para os serviços de emergência? E não para seus pais, namorados ou a família anfitriã? Dick Stephens, um criminalista contratado pelos Kremers e Froons, teorizou que as fotos podem ter sido na verdade uma tentativa de sinalizar alguém. Talvez as meninas estivessem presas, imobilizadas por ferimentos ou sequestradas por alguém, e tentassem usar o flash da câmera para sinalizar a passagem de aviões ou veículos pedindo ajuda. Ele também observou que os restos encontrados ao longo do rio pareciam limpos demais para se descompor naturalmente. E por que alguns pedaços de Lisanne foram encontrados intactos, como a tira enrolada de pele? Por que seus sutiãs foram dobrados e enfiados na mochila? Até hoje, ninguém foi capaz de oferecer uma teoria que explique de forma
abrangente as evidências coletadas pela polícia. Alguns alegaram que as orbes em muitas das fotos noturnas indicam a presença de fantasmas. Esta é uma teoria muito abrangente que pode explicar o comportamento errático de tirar as fotos. Uma possibilidade muito mais provável, mas ainda assustadora, é que as meninas tenham se desviado da trilha e encontrado alguém que as reconheceu como vulneráveis. Elas claramente não eram do Panamá, e embora estivessem em boa forma, eram pequenas e poderiam ser facilmente dominadas. Talvez este invasor as tinha deixado ficar com seus telefones, sabendo que elas não seriam capazes de obter recepção. Talvez eles os tivessem escondido e os mantinham escondido quando ele estava por perto. Talvez Chris tenha espelhado primeiro e fosse Lisanne tentando desesperadamente abrir o telefone de sua amiga para ligar para alguém, qualquer pessoa. Talvez elas tenham tirado uma foto dele na câmera, que ele excluiu. A razão pela qual Chris começou a parecer preocupada foi que elas acabaram de encontrar um indivíduo assustador. Esse indivíduo pode ter sido até a pessoa que tirou as fotos, forçando-as a posar como se nada estivesse errado. E todas aquelas fotos tiradas nas primeiras horas da manhã de 8 de abril eram Lisanne tentando sinalizar para a escuridão que ela estava viva e precisava de ajuda. Depois que ela morreu, provavelmente no dia 11, depois que o telefone de Chris foi ligado e desligado pela última vez, seu assassino despojou-se e espalhou seus ossos e pertences, esperando que ninguém encontrasse o suficiente de qualquer uma das garotas para identificá-las, ou pelo menos que não pudesse identificar o que aconteceu com elas. Sem importar o que aconteceu, se as meninas foram perseguidas por uma entidade sobrenatural, foram atacadas por um animal selvagem, caçadas por um monstro humano ou simplesmente se perderem ou se feriram e não puderam pedir ajuda, a imagem pintada dos seus últimos dias é aterrorizante. Sozinhas na selva, com água potável acabando, comida escassa, sabendo que iriam morrer, sabendo que nenhuma ajuda viria. Imagine ter seu telefone e tentar desesperadamente pedir ajuda, sabendo que cada vez que você o liga e a chamada não é completada, é mais um pouco de bateria preciosa que você desperdiçou. Você sem poder salvar sua amiga, você tem que vê-la morrer. Você não consegue nem desbloquear o telefone dela para tentar ligar para seus pais. Tudo o que você pode fazer é ligar para o serviço de emergência repetidamente, sabendo que a ligação não chegará a destino até que você também morra. Deve ter sido especialmente torturante.